Vir dizer-se, como vem Pedro Nuno Santos, na praça pública, dizer que uma coligação da AD com ele será radical, então eu pergunto, e uma coligação do PS com o PCP e com o Bloco não foi radical? Calorosas saudações, e há partidos que, quando são acusados de serem radicais ou extremistas, negam até ao tutano aquilo que, na verdade, são alegadamente. Já eu, quando me acusam de ser o maior pedinte de likes da internet, eu não só não nego, como faço branding e marketing disso. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que temos hoje? José Gomes Ferreira a responder às acusações de Pedro Nuno Santos, a dizer que a coligação do PSD com a IEL é uma coligação radical ou extremista, o que, diga-se de passagem, é só... Eu queria dizer ridículo, mas eu estou a tentar arranjar outro adjetivo. Comentem em baixo outro adjetivo referente a esse tipo de declaração. Bom, vamos então ver aqui o excerto completo, a posição do José Gomes Ferreira e o contraditório. Vamos começar pela figura do dia, José Gomes Ferreira. Qual é a escolha? Escolhi a hipótese de coligação entre a AD e a Iniciativa Liberal e porque está a ser criticada esta ideia por quem fez uma coligação pós-eleitoral, para surpresa dos portugueses, que foi em 2015, no final de 2015, foi António Costa juntar-se com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português e que nunca foi discutida antes, nunca foi posta como hipótese. Aliás, só na noite eleitoral é que houve alguns indícios no discurso de António Costa, algumas pistas a dizer ainda não viram o filme, o fim deste filme ainda não chegou, como quem diz que poderia haver alguma coisa a seguir, mas não foi revelado antes, não foi discutido antes. Vir dizer-se, como vem Pedro Nuno Santos, na praça pública, dizer que uma coligação da AD com ele será radical, então eu pergunto, e uma coligação do PS com o PCP e com o Bloco não foi radical? Não foi este conjunto de três partidos que, como disse, se juntaram já depois, sem dar conta desse projeto ao país, que depois aumentaram brutalmente a carga fiscal por via indireta, continuando uma austeridade que já vinha de trás, que tanto criticaram, e não foram eles que contribuíram para que o crescimento económico fosse menor com aquele modelo que aplicaram ao país. Agora, estas declarações a dizer que pode ser terrível e que eu tomei aqui nota de temos memória do que fizeram quando tivemos a crise económica e financeira a seguir a 2010, atacaram os trabalhadores e os pensionistas. São palavras de Pedro Nuno Santos. Desculpem, quem é que assinou o memorando com a Troika? Não foi José Sócrates, Partido Socialista. Pronto. Este primeiro excerto, excelente. Aliás, por vários motivos. Vamos segmentar por partes. Primeira parte. Dizer que uma coligação do PSD ou da Iniciativa Liberal é radical é errado. E isto não tem a ver com eu concordar, ou vocês concordarem, ou eu discordar, ou vocês discordarem da Iniciativa Liberal, ou da AD, ou gostarmos mais do Rui Rocha, ou do Luís Montenegro. É que, em termos mesmo científicos, a Iniciativa Liberal e a AD, ou o CDS, ou o PSD, se quiserem, não se enquadram sequer no protótipo de partidos radicais, muito menos de partidos extremistas que têm um nível de, não querendo ser redundante, mas de extremismo mais cimentado do que até os próprios partidos radicais que não são extremistas. A diferença, estou sempre a mencionar isso, é que os radicais, como é o caso do Bloco de Esquerda, do PCP e do Chega, enquadram-se em partidos com índole democrática, mas querem mudar radicalmente aquilo que é a existência da sociedade, mas sempre pela via democrática. Os partidos extremistas não, esses recusam, querem uma mudança também, mas por uma via antidemocrática, rejeitam mesmo o nome, rejeitam mesmo a génesis democrática do jogo. Aqui, reparem, nós na Iniciativa Liberal, nem nós aqui na análise, na Iniciativa Liberal e no PSD, não faz sequer sentido de um ponto de vista politológico. É errado, não é questão de concordar ou não concordar, é simplesmente errado. E se olharmos mesmo de um ponto de vista prático, o que é que há de radical? Uma maior descentralização dos meios de produção, uma diminuição da burocracia do Estado, é isso? É que mesmo se olharmos para as propostas económicas da Iniciativa Liberal, que poderemos considerar um pouco antissistema na vertente económica, a Iniciativa Liberal comparada a outros partidos europeus, liberais, e até no Ocidente, é claramente menos libertária, não é? Que é a vertente talvez um pouco mais radical do liberalismo, do que os outros partidos liberais europeus, ou de outros partidos liberais europeus, verdade seja dita. Não é? Se quiserem usar um exemplo mais extremo, não é? Comparem a IEL ao Milei, não é? Portanto, pode ter ali uma base no fundamento da liberdade individual, mas é comparar o 8 a 80 mil, não é? Portanto, não faz sequer sentido. Não faz sequer sentido. A IEL não ataca propriamente, ou não defende o Estado Social ser erradicado.
não é? Portanto, é uma coisa completamente diferente. Defende uma reformulação desse Estado Social, que é uma coisa completamente diferente. E a AD, em aspas, aliás, a AD tem uma matriz, dentro das suas vertentes internas, até bastante estatizante, comparativamente a alguém que seja liberal ou libertário. Portanto, não é todo radical em qualquer via que seja. Já disse. Nuno Ramos de Almeida, figura do dia? Não foge muito. Não foge muito, é o Rui Rocha, por duas questões. A questão da aliança, a discussão da aliança com o PSD, e a questão também, enfim, daquele episódio com os ambientalistas, e, portanto, que tornou a figura do dia. Eu discordo, aliás, estou aqui para discordar do José Gomes Ferreira, pago-me principescamente para isso. Mais ninguém está para esse papel. Portanto, eu acho que, enfim, a chamada geringonça, que não foi uma coligação, mas foi uma viabilização de um governo do PS pelos partidos à sua esquerda, semântica. Não, é uma realidade diferente do que ser uma coligação com ministros, como seria a IEL. Claro. A chamada geringonça não alterou, o país não passou para Marte, e é duvidoso dizer que poderia ter crescido mais. Se calhar cresceu mais porque também os salários subiram, e ao subirem também promoveram a economia. Não só, atenção, claro que há uma diferença, e é verdade o que é dito aqui, atenção, há uma diferença clara entre uma coligação governamental com presença em ministérios ou secretariados de Estado e um acordo parlamentar como foi o da geringonça. É claro, o nível de influência é menor, mas não podemos descartar que há claramente muita influência, porque reparem, o governo do PS cai, a segunda geringonça cai em 22, porquê? Porque esse mesmo acordo parlamentar foi rompido. Porquê? Porque as exigências de orçamento de Estado, que é o documento mais importante do país, ou dos mais importantes do país, só a seguir à Constituição e uns quantos outros, não foi passado por exigências financeiras por parte do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, embora claramente uma coligação governamental tenha uma índole de interferência muito maior, como é o caso do CDS neste governo, se quisermos fazer uma comparação, ou de uma IEL num futuro governo, não podemos renegar por completo ou efusivamente aquilo que é a influência de um acordo de partidos a nível parlamentar para a manutenção desse mesmo poder. Tanto que levou à queda de um governo e a uma reformulação total da esquerda que conseguiu posteriormente dar uma maioria absoluta ao PS. Portanto, não deixa de ser importante fazer essa diferenciação. Correto que é diferente, mas não descartar a importância. Atenção, pormenor que eu acho que é importante reter. Mas o que eu acho aqui interessante é que não há grandes diferenças programáticas entre o CDS e a Iniciativa Liberal. Quer dizer, o CDS, e o Diogo vai discordar, o CDS dos tempos da doutrina social da Igreja e, enfim, do Leão XIII que se preocupava com os trabalhadores, é um CDS muito distante. O CDS tornou-se um partido de quadros do qual as políticas neoliberais estão em cima do tabuleiro. Mas aqui há, de facto, uma parte de jogo de ciúmes, e depois há uma parte que eu acho importante, que é perceber quais são as medidas que constam do programa da IEL, já agora, porque há uma coisa que está a ser discutida agora, que podem passar para o programa de uma coligação, porque, por exemplo, a privatização da Caixa Geral de Depósitos, o deixar de haver um Serviço Nacional de Saúde e passar a ser um Sistema Nacional de Saúde, onde os privados têm o mesmo peso que os públicos, o ensino ser privado e público indiferenciado e caminhar para um cheque ensino, são tudo medidas que merecem discussão. A segurança social, que tu te opuseste àquele célebre relatório, são tudo coisas importantes. Agora, o que eu acho fundamental na questão do Rui Rocha em relação aos ambientalistas é que nós não discutimos ambiente nesta campanha, e se cumprirem as promessas todas governamentais de todo o mundo, mesmo assim vamos ter um aumento de temperatura de 2,5%, 3%, vai ser um desastre. Vamos começar. Olhando aqui para este último segmento, é assim, claro que um partido pode influenciar a governação estando no governo, obviamente, ou até só em acordo parlamentar, como eu até explanei anteriormente. Agora, nós falamos aqui, os exemplos que são dados aqui, são exemplos de mudanças estruturais muito fortes. E a questão é, a Iniciativa Liberal ou qualquer outro partido com uma vertente mais liberal económica no governo com a AD pode influenciar? Pode. Mas estamos a falar da privatização do Banco do Estado, estamos a falar de uma reformulação na ótica total do SNS e estamos a falar de uma reformulação total na ordem da Segurança Social. Se a IEL tem poder para aplicar essa mudança total no governo da AD, não creio. Pode influenciar e ajudar a algumas medidas a caminhar nesse sentido. Agora, duvido que, com a expressão eleitoral, vamos imaginar de 6, 7, 8%, que é o que eu acredito que a IEL vai ter, entre os 5 e os 8, vamos fazer aqui um range grande,
a IEL sozinha não consegue ter esse peso, não é? Mas não é por ser a IEL, é só pela margem eleitoral. Vamos imaginar que a IEL tinha 20%, não é? É uma medida mais similar eleitoralmente ao do Chega. Se houvesse um governo da AD e da IEL em que tivesse um 25% e outro 20%, vamos imaginar, aqui no sentido figurativo, claro que a IEL aí já teria mais peso para esse tipo de decisões estruturais a longo prazo em setores base. Se me perguntarem se eu acho que uma presença governamental da IEL no governo da AD é possível que tenham ministérios como as finanças ou a economia, porque a IEL está mais conectada a essas áreas, eu mesmo assim acho difícil, porque o Ministério da Economia e das Finanças são dos mais importantes. E é muito complicado dar a um parceiro de coligação esse mesmo ministério. Pode ser que aconteça, atenção, mas por uma questão de dinâmica de poder, acho complicado que se venha a realizar. Mas posso estar enganado e o AD ganha as eleições e não digo que tenha maioria que a IEL, que é complicado, mas vamos imaginar esse cenário que tem a maioria e depois formam isto e isso pode acontecer. E eu aqui engulo o que estou a dizer, mas acho improvável dada a importância dos ministérios e a margem eleitoral diferencial entre os dois partidos para a coligação. Mas, enfim, digam-me vocês a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.